gente. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. Olha que mesa gostosa. Deliciosa. Bom, perder essas gordurinhas abdominais todo mundo quer. Entrar no verão mesmo mais sequinha, né? E como é que a gente faz? Na realidade é sempre aquela luta constante. A gente busca o trabalho da academia, como você comentou, de uma alimentação constantemente adequada e a ajuda de alguns alimentos específicos que acabam trabalhando em favor dessa perda de gordura. Já tem alguns estudos mostrando especificamente na perda de gordura abdominal. Ótimo, então a gente vai aprender quais são esses alimentos e consumi-los com mais frequência, Exatamente, né? Isso é que é importante. Eles têm que fazer parte de uma alimentação equilibrada, saudável, porque não adianta eu comer só esse alimento. Ele não vai fazer um milagre, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em conjunto com todo esse processo alimentar. Então, por exemplo, vamos começar falando dos alimentos integrais. Toda essa nossa equipe. Esse aqui que eu já comi hoje de manhã, pãozinho integral. O arroz integral para agora a hora do meio-dia. Tem algumas pessoas que têm muita resistência em comer o arroz integral. Aí bem temperadinha, tão bom. Basta a gente trabalhar esse Eu gosto atualmente culinário. muito mais desse arroz até do que o outro branco. É uma questão de costume também, A gente se adapta. O nosso paladar, é uma coisa muito interessante. O nosso paladar, ele precisa de 8 a 10 vezes o contato com um alimento para a gente se adaptar a este novo alimento. Olha que dado bom, de 8 a 10 vezes. Exato. Então, se tem um alimento que a gente sabe que é importante, a gente experimenta e dá uma forçadinha nessas 8 a 10 vezes. Exatamente. Isso até para criança, que às vezes a criança tem resistência a comer uma fruta, uma verdura. Quanto mais a gente trabalhar isso de formas diferentes e o nosso paladar ter o contato com o alimento, mais fácil é de ele se adaptar e a gente passar a gostar desse alimento. Então é possível mudar o paladar. Com certeza. Claro que no início... Você vê que a gente vai para outros países, aí os hábitos de repente são tão diferentes, as pessoas comem e gostam, mas é uma questão de hábito mesmo, hábito, né? Se adaptar realmente, pode, né? Joia. Então todos os alimentos integrais, a gente tem aqui também a quinoa, que é um grão que está sendo cada vez mais consumido. Me dá uma informação, Karina, aliás, para todos os telespectadores. A quinoa, ela tem a mesma quantidade de calorias, por exemplo, de um arroz? Tem. Ela é um carboidrato? Ela é um carboidrato, só que com uma vantagem ainda. Ela também tem um grande percentual de proteína. Ah, então é um carboidrato que tem proteína. Isso. É interessante, eu posso substituir o arroz de vez em quando pela quinoa? Pode. Mas eu não posso, por exemplo, de... comer um arroz, feijão e achar que porque eu tô comendo uma quinoa fria, comer um montão de quinoa. Aí não. Aí não. você tem que, você tem que compensar essas situações. Então vai comer um pouquinho do arroz e um pouquinho da quinoa também. Porque às vezes ela tá na saladinha e aí engana, a gente acha que porque tá na salada pode comer à vontade. Aí não, aí você tem que controlar para não comer demais, tá? Mas ela é um substituto do arroz e a vantagem é que como ela tem um percentual de proteína grande, ela dá mais saciedade do que o arroz. Aí tem cada receita de quinoa. Tem uma lá que você pode conferir no nosso site que já foi feita com quinoa, que é divina, com pepino. E é super fácil de fazer, é realmente uma questão de a gente trabalhar isso na culinária, né? Porque é excelente. A aveia em flocos finos, que então a gente pode trabalhar aí no café da manhã, colocando, enriquecendo de fibras a nossa alimentação. O próprio amaranto em flocos, que é esse outro aqui. Amaranto em flocos? Isso, o amaranto ele é da mesma família da quinoa, aqui já na versão em flocos, mas o grão ele é muito similar à quinoa, só que é mais pequenininho. Também é riquíssimo em fibras, em cálcio, em ferro. E todos os alimentos que têm fibra, o que eles fazem? Eles retêm uma maior quantidade de glicose e de gordura no nosso intestino, então eu absorvo mais lentamente, principalmente a glicose. Quando eu tenho um alimento sem as fibras, vamos supor, o arroz branco, o pão branco, enfim, os alimentos, os carboidratos refinados em geral, eles liberam muita glicose para a nossa corrente sanguínea. Consequentemente, o meu corpo tem que produzir muita insulina. Esse excesso de produção de insulina faz com que eu armazene muita glicose e isso se transforma em gordura. E tem muitos estudos que mostram que quando eu tenho esse pico de insulina sendo produzida, que é natural eu produzir insulina para guardar a glicose. Só que quando é muito drástica essa quantidade, eu tenho uma tendência a estocar a gordura na região abdominal, principalmente. Por isso é que quem come muito doce, acaba ficando gordinho, fica com barriguinha. Mais barriguinha, Naquela época que a gente dá uma
descambar e sai comendo um monte de bolo de brigadeiro, aí já acumula um pouquinho de gordura no abdômen. O mesmo a mesma situação para as bebidas alcoólicas. O álcool, ele é uma quantidade de glicose bem intensa, vai entrar muito na corrente sanguínea, vai produzir muita glicose, insulina, desculpa, e isso vai ser estocado como gordura. Então é verdade que o álcool da barriga. É verdade. E qualquer um? Qualquer um. Não tem essa história de que só cerveja da barriga? Qualquer álcool faz isso, tá? Mesmo os destilados. Agora, aqui. Batata Yacon, ela é um tubérculo originário dos Andes. A batata Yacon tem outro nome em outras cidades, estados, você sabe? Não sei, eu não sei te dizer. Mas tem... acredito que seja da mesma forma. Ela tem o sabor da batata ou da mandioquinha? Da pera. Ela lembra uma pera. Acho que eu nunca comi. E pode ser consumida crua. Não precisa cozinhar. Sério? Sério. Na realidade, ela trabalha como uma fruta. Só que é chamada de batata Yacon. Algumas pessoas conhecem, tem talvez. Tem que descascar pra comer. Descasca. Pega uma faca pra mim, meninas, por favor. Eu descasca e come um pedacinho. O sabor é muito similar à pera. E pode comer crua. É doce, então? Ela tem um residual doce na boca. Mas qual é a propriedade nutritiva dela? Ela tem um índice glicêmico bem baixinho. O que é isso? Ela libera glicose lentamente na corrente sanguínea. E para aquelas pessoas que, por exemplo, têm o diabetes, ela tem uma substância que trabalha como se fosse a insulina. Trabalha similar à insulina. Então, controla melhor a glicemia, a glicose que está lá na minha corrente sanguínea, sem fazer o meu corpo produzir a insulina. Mas é um carboidrato como a batata? É um carboidrato como a batata, mas que é melhor porque vai absorver menos glicose do que quando eu como uma batata. Tem muitas calorias? Mesma coisa, em questão de caloria. Mas, por exemplo, tem a você falou que ela tem um coisa. gostinho de pera. Ela tem a mesma caloria que uma fruta mesmo ou não? De uma fruta, exatamente. E ela tem bastante fibra? Tem muita fibra, que é isso que faz com que ela tenha até mesmo na o aparência índice dela, glicêmico baixo. Essa faca aqui pra descascar essa ela tá um pouquinho sem fio, né? Mas tudo bem. Mas ela é excelente para, por exemplo, colocar em sucos. Então a pessoa pode consumir duas rodelas por dia, tá? Então se a gente fosse quantificar, deixa eu pegar aqui para mostrar pro pessoal, uma quantidade que chegasse a essa espessura. Tantinho aqui. Um tantinho, isso. Não pode ser demais, tá? Porque como ela tem essa propriedade de baixar a glicemia, de controlar a glicemia, você pode ter uma hipoglicemia se exagerar. Então, mais uma vez, sem excessos. Parece pera mesmo. Você jura que é uma pera. A textura daquela pera dura. Isso. Gostei. Então você pode colocar isso todos os dias no café da manhã. Não pode comer uma inteira igual uma pera. Só um pedacinho. Então não pode exagerar na quantidade. Que legal, não conhecia. Batata? Yacon. Isso. Joia. Agora aqui, a gente tem a pimenta. Aqui a gente tem o grupo dos termogênicos. Eles aumentam o nosso metabolismo, favorecendo a queima de gordura. Então a gente tem o gengibre, a pimenta vermelha e a canela. Cada um deles tem algumas particularidades até bem interessantes. O gengibre, a substância que faz essa ficar com o metabolismo mais alto, é o gingerol. E ele também é um excelente antioxidante. Então, além de você trabalhar a queima de gordura, você melhora, por exemplo, a pele. Você vai ter uma pele mais bonita. A capsaicina, que é o que a gente encontra na pimenta vermelha, ela tem a capacidade de aumentar até 10% o nosso gasto calórico. Isso não quer dizer que eu comendo 1 quilo de pimenta eu vou queimar 100%, tá? Não precisa. Na realidade, isso tem que fazer parte da nossa alimentação. Então, por exemplo, na hora do almoço, você colocar um pouquinho de pimenta em uma das preparações, isso já está favorecendo o seu metabolismo. E a canela, a gente tem também uma substância nela, que é o cromo, que ajuda a gente a ter um apetite mais controlado. Então, aquela pessoa que tem muita dificuldade, que tem muita gula, digamos assim, pode usar canela, mesmo em pó, sendo acrescida em frutas, que já vai regular melhor esse apetite. Olha, também perfeita a dica. Tô adorando tudo, viu, Camila? Uma delícia, que bom, né? Tá aqui. Esse aqui é o quê? Esse é o óleo de coco, que é tão falado hoje em dia, né, como um poderoso emagrecedor. Na realidade, ele ajuda, ele fazendo parte da alimentação equilibrada, ele vai colaborar, porque ele também é um termogênico. Então, assim, uma quantidade de 1 a 2 colheres de sopa ao dia é suficiente. Eu não posso esquecer que é gordura e tem a mesma caloria de qualquer gordura. Então, por isso eu não posso comer demais. Eu tenho que controlar essa quantidade. Agora, ele funciona frio ou quente? Tanto faz. Então, eu posso usá-lo na comida? Pode preparar usar na comida. alimento. Exatamente, não tem problema, tá?
Mas é bom? É excelente. E eu só tenho que cuidar porque o sabor residual fica de coco. Então, se você vai preparar um arroz... Fica um pouquinho, mas você sabe que às vezes eu preparo e fica gostosinho, se você dá uma quebradinha. Se você não colocar demais, ele não vai ficar sobressalente. Bom, Senão ele acaba combinando mais com as frutas. Tá, joia. Tá? Aqui a gente tem um chá. O chá verde, que também é um excelente termogênico. Só lembrando que as pessoas que têm hipertensão não podem consumir, porque ele aumenta demais a pressão arterial. Então, o ideal é trabalhar os outros alimentos, mas ele é um excelente termogênico, ajudando todo esse metabolismo a funcionar melhor. Ótimo. Tá? E aqui as frutas vermelhas? As frutas vermelhas, ricas em antocianinas, que é um nutriente extremamente antioxidante que trabalha principalmente o processo inflamatório. Quando eu tenho gordura demais no meu corpo, eu tenho um processo inflamatório instalado. E então as antocianinas, elas vão ajudar exatamente reduzindo esse teor de inflamação, favorecendo o emagrecimento. Ótimo. Tá? Gosto de tudo isso, tá fácil pra mim. Agora é o brócolis. Os verdes em geral, a gente tem principalmente nos verdes escuros, glicosinolatos, que é uma substância que ajuda a eliminar toxinas do meu organismo. Toda vez que eu tô querendo emagrecer, eu preciso favorecer essas reações metabólicas. E no caso dos glicosinolatos, eles limpam o meu corpo, favorecendo essa perda. Sem contar que eles têm um percentual de calorias muito baixo, então naturalmente eles vão trazer menos calorias, né? O residual de glicose vai ser bem menor no meu organismo. Então, bastante verde, Isso. frutas vermelhas, chá verde, vamos colocar um pouquinho de pimenta nessa refeição, fazer aí o uso do óleo de coco, tá fácil, hein? E aqui a batata Yacon, que eu já fiquei fã, gostei. É uma maravilha. É deliciosa mesmo. E olha, o contato da Karina Boniati, que é nutricionista, é o www.colheradagourmet.com.br, colheradagourmet.com.br. O telefone é 0 operadora 11 98540 985-40-1201. 985-40-1201. Você cozinha também, Karina? Também. Você falou colherada gourmet? Exatamente. No Então Colherada Gourmet você vai ver alguns cursos que a gente faz, que são bem gostosos, aliando a gastronomia e a nutrição. Ah, então você está convocada a ir cozinhar comigo e ensinar a gente a cozinhar com saúde. É isso tá bom? mesmo.